Fala, rapaziada da bola, estamos chegando aí para mais um vídeo aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de tudo que aconteceu nessa sétima rodada do Brasileirão, né? Já tivemos os vídeos aí das projeções, dos palpitômetros aí dessa sétima rodada, que já saiu. E aí hoje a gente vai falar aí o que aconteceu de fato nessa rodada, o que a gente passou longe, falar um pouquinho aí dos jogos. Então é isso, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí. Com a camisa do Gigantesco, porque eu sou um otário, um palhaço, que está vindo aqui gravar esse vídeo depois do fatídico jogo contra o Flamengo. E aí, hoje é dia de botar a cara pra tomar tapa, né? Vamos lá, geralmente a gente começa mostrando os jogos de sábado e depois do domingo, mas dessa vez eu quero começar de uma maneira um pouquinho diferente. Vou começar mostrando um vídeo interessante para vocês vão gostar de ver. Um vídeo bem legal, assim, que foi enviado a mim pela manhã, entendeu? Então vamos lá. Vai tomar no cu, Flamengo! Vai tomar no cu, Flamengo! Torcida do Flamengo, não cansar de correr, lá fora a porra dá, vai comer, filha da puta! Vai tomar no cu, Flamengo! Tem explicação isso aí? Como é que é? É, cara, tem dia que é noite. Hoje não foi o melhor dia aí pra comunidade torcedora aí do Gigantesco Vasco da Gama. Mas acontece. Um dia vai ser bom, outro vai ser ruim. Não tem nem muito o que falar aí, né? Só ficar com essa cara de bunda aqui enquanto a gente fala aí da rodada, fala principalmente desse jogo aí. De domingo às 4 da tarde no Maracanã. Tá, agora vamos voltar pro de sábado e depois a gente volta pro Flamengo e Vasco. Primeiro jogo da rodada, Grêmio 0, Bragantino 2, baita vitória do Bragantino fora de casa. E o Grêmio, que apesar de ainda ter jogo a menos, acabou se complicando um pouquinho, né? Perder em casa nunca é bom, né? A gente já tinha falado, né, que o jogo atrasado não quer dizer que você vai vencer, né? E aí, esse não foi um jogo atrasado, mas assim, os jogos que o Grêmio tem atrasado não significa que vai vencer e vai se complicando aí tudo bem, com menos jogos, mas não se complicando porque o campeonato é muito longo, mas assim, vai colecionando resultados aí não esperados, né? Não desejados aí pelo Grêmio, pela sua torcida. Baita vitória do Bragantino, que a gente nem esperava aqui, né? Acho que a gente botou aqui mais pro Grêmio, mais para um empate aí no vídeo de projeções. E aí, cara, baita vitória do Bragantino, que na tabela foi pra... Tá bem, né? Tá lá em cima, eu acho. Tá em cima, né? No final a gente puxa a tabela de novo, mas sexto lugar, 12 pontos. Isso. Boa vitória aí do Bragantino, gigantesca. E vai tranquilizando aí seu campeonato, conquistando pontos fora, né? Sempre importante dar pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro e baita vitória do Bragantino. E o Grêmio fica com 6 pontos em quinto lugar. Em quinto lugar, não, perdão. Eu li número de jogos, em 12º lugar. Segundo jogo, a Batalha dos Desesperados, né? Atlético Goianiense e Vitória. O Vitória consegue perder em casa de novo, acabou tendo um expulso. Os dois ainda estão na zona, né? Como vocês podem ver. Vitória com 1 ponto, Atlético Goianiense com 4. Assim, acho que esse time sabe pelo que vão brigar até o final, que é contra o rebaixamento. E assim, boa vitória do Atlético Goianiense, né? Acho que consegue respirar um pouco e pelo outro lado, Vitória começa a se complicar, né? O campeonato é longo, lógico, tem 7 rodadas só, mas com o tempo vai cavando a própria cova. Né? A vitória é gigante, né? Confronto que provavelmente vai ser direto aí, né? 6 Entre os pontos. dois. E o Vitória, que a gente tinha falado que em casa tem aquela sua força, né? Lógico, pelo investimento, pelos jogadores, pelo elenco. Não é algo absurdo, mas assim, tem a sua força dentro de casa e não fez valer para conquistar os 3 pontos ou para pelo menos pontuar nessa rodada, né? Excelente vitória aí para o Atlético Goianiense, que confronto direto assim, é sempre importante você ganhar, né, cara? E ainda mais fora de casa, ainda vai pegar o Vitória na sua casa, né? Em Goiânia. E excelente vitória aí do Atlético Goianiense também. E não esperávamos, eu acho, né? Mas... Oi? E acho que também não esperávamos, mas aí poderia acontecer, né? Dois times que Sim. Então acho que o jogo o placar fica condicionado aí a ter uma dúvida. Fluminense 1, Juventude 1, Fluminense abre o placar, toma um empate num lance bizarro do Fábio, assim, erro grotesco, e não consegue vencer o Juventude no Maracanã, né?
Cara, aí complicado, porque era um jogo que o Fluminense, assim, tinha que vencer, né? É um dos jogos mais fáceis aí do campeonato para qualquer time que quer almejar estar lá em cima, né? Na verdade, para qualquer time do campeonato, né? Acho que é um, Qualquer um. acho que é um dos 4, 5 jogos ali mais tranquilos que você tem. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro nunca é jogo fácil, mas você tem que fazer os seus 3 pontos em casa contra a Juventude, Criciúma, Vasco, Vitória, contra esses clubes que vão brigar lá embaixo, que não vem desempenhando bom futebol, né? E vai se complicando bizarramente. A única vitória do Fluminense é contra o Vasco, né? E uma vitória só até agora. Complicado para um time que com certeza almejava brigar nas posições lá de cima, brigar por competições internacionais aí no final do ano, quem sabe até o título aí, né, do brasileiro, não sei qual é o não sei direito qual é o objetivo aí, mas com certeza é um G4, G6, algo do tipo. E tem que fazer seus 3 pontos em casa contra esses clubes, né, cara? O Guardiola sempre fala que você perde o campeonato nas primeiras 8 rodadas e você ganha nas últimas 8, né? E o Fluminense, independente de qual seja o objetivo, G4, G6 ou até se fosse título, ele se encaminha para perder o campeonato no início, né? Tipo, a gente sabe que é muito início, é claro que ainda é possível, mas assim, o campeonato tem 38 rodadas que valem igual as 38. Não adianta tu, nas últimas 10, 15, você dar um gás do caramba, sendo que nas primeiras 23 você não teve o mesmo desempenho, né? O próximo jogo, Cuiabá e Internacional. Cuiabá, 5 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas, assim, último lugar, 11 gols sofridos, menos 11 saldo, assim, o que dizer, né? Não tem nenhum gol marcado no campeonato. Não. Não tem um gol marcado no campeonato, porra, assim. Não fez gol ainda, tá? Não fez gol, brincadeira, 5 jogos, né? E o Inter, com ainda 2 jogos a menos, já em oitavo, pode até virar líder, né? Com jogos a menos, né? Pode ganhar os 2, ele vira líder. E é isso, assim, boa vitória do Inter, né? Excelente vitória do Inter, eu pelo menos já esperava aqui, né? Falei aqui no vídeo. E é aquela velha história do Cuiabá, né, cara? Todo jogo que passa pra gente analisar aqui, a gente vê que a gente projeta que não é o jogo que vai pontuar ainda. E mais uma vez não foi diferente. Não tem feito nem gol, né? Tem 0 gols aí no campeonato, pior saldo. E o Cuiabá, pra mim, assim, essa sim foi uma cravada certeira nossa, né? Que vai cair, assim. Não tenho nenhuma dúvida mais. A não ser que aconteça uma mudança muito brusca, que eu não acredito. O Cuiabá, assim, vai se complicando a cada rodada demais aí no Brasileirão. Eu lembro que teve um campeonato que o Fortaleza começou muito mal, acho que tinha 7 jogos e 1 ponto só. Mas assim, o Fortaleza tinha mais time, né, cara? Tinha o Vojvoda e tudo mais. Assim, ainda é possível, um campeonato muito no início, como a gente fala, mas assim, começa a se complicar cada vez mais, né? Próximo jogo, Corinthians 0, Botafogo 1. Assim, principalmente em termos de resultado, baita vitória do Botafogo. Chega a terceiro lugar, brigando pelo topo, assim, tanto se quiser brigar por ti. Eu acho assim, tirando o Flamengo, Atlético e Palmeiras, eu acho os times que tendem a brigar por G4, G6, Tive que eu acho que eles parar de Tava ouvindo. Pode continuar. primeiro se estabelecem na parte de cima. E aí, se eu pintar a oportunidade de brigar por título, eles vão no final ali brigar. E assim, o Botafogo eu acho que tá cumprindo bem essa parte de ficar na parte de cima e se manter ali. E se chegar nas últimas 10 rodadas com chance, vai para cima e vai tentar o título, né? Sim, com certeza. E aí, cara, eu achei que ia ser Pô, achei que ia empatar, né? E, cara, pô, o Botafogo acho que vai brigar lá em cima, cara, assim, até o final. Vai. Eu acho que para título é forte, mas acho que briga para G4, G6, sem dúvida. Sim. Corinthians, pelo lado do Corinthians, vem para a zona de rebaixamento, né? Com o empate do Fluminense que conseguiu passar. E bem complicado, hein? O Corinthians também se complicando aí, é um dos grandes que tá se complicando aí no campeonato, né? E, cara, tem que pontuar, tem que ganhar, né? E aí tem que ver quando é que vai ser essa volta aí das vitórias. Ganhou bem do Fluminense, né? Parecia que ia melhorar, mas aí já vai tropeçando de novo aí, né? Nessas rodadas agora mais recentes. Mas tem que melhorar. E era um grande que já se esperava que tivesse na parte de baixo, né? Então, assim, acho que até preocupa mais nesse sentido, né? Porque, por exemplo, acho que o Fluminense tem que abrir o olho, claro, mas assim, acho que o Fluminense tem mais recurso para, por exemplo, chegar numa parte, ficar mais tranquilo em algum momento, sabe?
É. Acho que o Corinthians, Apesar que o Corinthians contratou, né? focou bastante. Acho que Oi? o Corinthians focou bastante no Campeonato Internacional aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas aí de Brasileirão, né? Lembrando que já estava 2 sem, mas acho que nessas últimas rodadas aí o Corinthians focou bastante aí em avançar de fase na Sul-Americana. Eu também acho que não cai, não. Acho que, mas precisa melhorar, sem dúvida. Abrindo os jogos de domingo, Não, eu também acho que não. um Não vai resultado melhorar. assim espetacular, uma vitória acachapante do Flamengo. O Vasco abre o placar com 8 minutos de jogo e o Flamengo esse Flamengo que tem tempo que não vira jogo, assim, não tô lembrado assim de um jogo que tenha virado, ou pelo menos não tem sido tão frequente nos últimos tempos. Principalmente com o ano de 2023 tendo sido tão ruim como foi. Cara, e virou de uma forma assim, virou até rápido, né? Se você parar pra pensar, do primeiro pro segundo gol aqui são poucos minutos. E assim, vira rapidamente e depois, assim, acho até que em algum momento do segundo tempo poderia ter mais ímpeto, mas assim, longe de cobrar alguma coisa mais que isso, porque realmente atropelou, seguiu no ataque. Se pegar a estatística, chutes 30-2, chutes no gol 18-2, pós-bola 74-26. Assim, foi realmente um massacre, um atropelo. Já estava 3-1 no primeiro tempo, e aí é expulso o João Vitor, aí, porra, acaba qualquer chance do Vasco, e depois a Arrascaeta voltando a jogar bem, graças a Deus, e ele bem, a gente sabe o impacto que ele tem, né? O gol do Bruno Henrique, para mim, é 80% dele, porque fez jogadaça e entregou o Bruno Henrique, também fez um golaço. Acho que é importante ver que ninguém marcou 2 vezes, né? No sentido de, tipo assim, 6 jogadores do Flamengo marcaram. Então, assim, acho que eleva a confiança. Acho que o Cebolinha fez um jogaço, jogou demais o Cebolinha. Acho que o Davi Luiz mais uma vez foi bem e o gol premia esses últimos 2, 3 jogos bons do Davi Luiz. O Bruno Henrique voltar a marcar é importante. O Gabigol voltar a marcar é bem importante. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer depois de toda a polêmica, né? E agora, isso, e deixar claro um recado, né? Eu falei que o Flamengo pegava a liderança nessa rodada e não largava mais. Metade já foi feita, pegou a liderança. Agora vamos ver. Vou deixar tu dar um pitaquinho desse joguinho aqui, que imagino que você tenha sentimentos sobre esse jogo. Então, agora, cara, o Vasco começa bem, né, o jogo. Abre o placar ali, tem uns 20 minutos de perigo ali pro Flamengo, mas só fez 1-0, né? Saiu na frente. Só que o Flamengo rapidamente aí conseguiu virar o jogo, né, com muita facilidade. O Flamengo não teve tanta facilidade igual hoje em jogos até do Carioca. Assim, jogos que o time não tem o menor investimento, um elenco horrível, e assim, era nítida a facilidade que o Flamengo teve hoje para jogar contra o Vasco. E aí um placar absurdo de elástico. Acho que em determinado momento era para o Vasco até ter fechado a casinha aí para não passar vergonha. Toma a virada e quando toma o terceiro gol, o Flamengo já tinha decretado a vitória ali com certeza. Com a expulsão, pior ainda, né? O Vasco nem com 12 empatava o jogo, imagina com 10. E aí foi realmente um placar ridículo. E o Vasco aí tem que mudar tudo, né? Se quiser se salvar aí de rebaixamento e de passar mais vexames aí na temporada, né? Porque 4-0 pro Criciúma e 6-1 pro Flamengo, acho que tem muita gente de brincadeira lá dentro, não é possível. O resultado é a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco. O Vasco não vence o Flamengo no Brasileiro desde 2015. São 9 anos, né? O resultado do Flamengo é espetacular. Sim, como eu já falei no início, assim, seguir falando, lógico, porra, a rivalidade tem que zoar, fazer o quê? Porra, porrada dessa é histórica. E 19 pra cá é a terceira já, né? Não de 6, mas teve 2 4-1. E agora o 6 assim, que fica bonito demais, né? Puta que pariu, meu Deus do céu. E a impressão que dá é que era um time de criança jogando com o Flamengo. Né? Não, sim. Assim, Cara, eu até acho que em algum momento. Tática, sem parte física nenhuma. Expulsão ridícula ali, né? Tipo, tudo bem, você vai até questionar se ele precisava ou não precisar entrar com aquela força toda, né? Mas obviamente não. E aí, cara, ficou muito feio aí pro Vasco e muito bonito pro Flamengo aí, que pega a liderança num jogo que vai ficar marcado aí na história. Não, com certeza, sem dúvida alguma.
E como diz o meme, né? Só faltou o gol desse cara aqui, ó. Acho que ele foi o único que não fez gol hoje. Só o Tufão. O resto eu acho que todo mundo fez. É a impressão que eu tenho, assim, posso estar errado. E só para fechar esse. Gabigol voltando a fazer gol também, né? Aí, no momento Cara, eu que. acho que o Tite foi. Assim, Tá o Tite em gestão de grupo é muito bom, sabe? Assim, eu muito, acho que muito ele bom. foi muito inteligente em quem ele botou em campo. Eu acho que eu queria ainda mais ímpeto, ainda mais pra cima e tal, e o Flamengo não parou, né? Mas assim, acho que ele foi muito bem de botar Wesley, por exemplo, que é um cara muito criticado, o Luiz Araújo também, e o Gabigol, assim, se Ele tinha um entendeu que era um jogo. jogo de reconciliação de todo mundo que tava mal ali, né? Tipo, como se fosse uma redenção aí, que por mais que não tenham sido esses caras que construíram o 6-1, pô, um cara que num jogo que a torcida inteira tá em lua de mel ali com o jogo, né? Com o time, o cara fazer gol é muito importante, ainda mais o último que fica marcado, né? Acho que o último e o primeiro ali, então, a não ser que tenha um golaço, sim, são com certeza os que mais marcam, que é o. Ou da virada também, foi muito importante, mas assim, é muito bom dele fazer isso num jogo que a torcida inteira estava ali aplaudindo, cantando e realmente em lua de mel ali com o time. Porque eu acho o seguinte, quando é um jogo que tá 1-1, tá um resultado apertado, a torcida já tá meio nervosa com o jogo. Então, assim, vai entrar um cara que tem alguma rejeição por algum motivo, né? O Wesley por questões técnicas, e o Gabigol por tudo que aconteceu, principalmente fora de campo. É, assim, eu acho que a torcida reage mal, assim. Eu acho que quando é uma questão assim, o jogo de hoje foi perfeito nesse sentido. Tava 5-1, assim, porra. A torcida, pô, não, assim, o torcedor não tava querendo se estressar, sabe? Então, assim, podia entrar quem fosse Não ali. tem nem com o que se estressar também, tipo. Claro. Então, assim, acho que o Tite, ele é muito bom nessa questão de gestão. Acho até que às vezes ele exagera em alguns pontos, mas assim, e eu acho que de novo ele foi muito bem, sabe? De colocar aí. O telefone caiu, né? É o que vai acontecer com o Vasco no fim do ano, mas Com não precisa certeza. antecipar. Não precisa antecipar. Vamos seguir aqui os jogos, né? Eu só queria mostrar último momento, assim, última imagem que eu quero mostrar é o Guilherme acordando amanhã. O famoso acorda, filho, já são 7. Ah, não, mais um gol do Flamengo. E Aí. Agora tem que ouvir, né? Fazer o quê? eu fiquei com uma dúvida também, que eu acho que o Vasco não soube o placar do jogo, né? É, Postou né? um fim de jogo aqui. Eu não entendi quanto foi o jogo. Mas o estagiário foi bem nessa aí. O estagiário foi bem nessa aí. Não postar um placar não tinha a menor condição. Puta que pariu. Imagina. Acho que é momento para a torcida do Flamengo se divertir mesmo. E o Vasco na estreia do treinador, né? Ainda tem isso. Vai ter que Imagina, pensar umas tá em coisas. casa. Será que se ele chegasse em casa hoje, a mãe dele perguntasse: Ah, filho, como é que foi o seu primeiro dia de trabalho? Ele ia falar normal? Acho que não, né? Não tem como. Sim, na estreia Tem do como. cara, então, ele chamou a responsabilidade toda para ele aí na entrevista depois do jogo. Não vi a entrevista inteira, porque confesso que não tô com cabeça ainda, vou ver essas coisas amanhã. Revi só os gols aí, né, melhores momentos, que são basicamente todos do Flamengo. 30-2, 18-2, assim, 74, 72 posse de bola. 64. Assim, realmente é um jogo treino. Foi um jogo treino do Flamengo. Eu acho que não foi jogo treino, assim. Se tu pegar e pensar, talvez o adversário do jogo treino ofereça mais resistência. Mas tudo bem. Não foi É, jogo treino, porque não treinou, né? Sim, é, teve nível para treinar. pois é. Indo pro próximo jogo, Atlético Mineiro e Bahia, 1-1. Acho que o Bahia começa muito bem o campeonato mesmo, assim. Segundo lugar, o Atlético. Acho que sim, o Atlético tinha que ter vencido em casa, né? Acho que ainda mais o time que quer brigar por título. Eu não acho que começa tão mal o brasileiro assim, não. Ainda mais com um jogo a menos, se vence, ele vai lá para as cabeças. Né? Cara, o Bahia que eu achei que ia fazer o Campeonato Brasileiro tranquilo, mas tá até superando minhas expectativas aí, né? A gente já Bem falou mais. Né? que o elenco é muito bom, assim, tem uns jogadores de bastante qualidade técnica, né, em si. Mas, pô, tá me surpreendendo, assim, eu acho que eu botei até achei até que era uma vitória que o Galo ia ter aí, não tranquilo em questão de placar, mas assim, tranquilo, tipo assim, vai ganhar, sabe? E o Bahia Tem que ganhar. Né? foi lá para Minas e conseguiu um resultado fortíssimo aí, né? Contra um concorrente ao título aí, postulante ao título com certeza, que tá voando aí na temporada e o Bahia, pô, conseguiu um resultado gigante para esse restante do Campeonato Brasileiro. Anima o time, né? Além da questão de pontuação e você
conquistar pontos fora, ainda traz um ânimo bem legal aí pro time, bem forte. Bate bom aí pro Bahia. E pro Galo, que é um tropeço, mas assim, acho que tem tropeços maiores. O Bahia vai complicar aí, com certeza, para todos os times do campeonato, tanto dentro como fora da sua casa. Mas bom resultado aí pro Bahia, pro Galo nem tanto, mas assim, começa bem o campeonato também. Acho que vai brigar lá em cima com certeza aí até o final. Tem time para isso, assim. Acho que os três principais, acho que para não brigar lá em cima no Brasileiro, é só se, tipo assim, focar nas Copas, estiver indo muito bem, né? E mesmo assim, brigar embaixo não vai, esquece. E tem elenco Isso. para mesmo. Principalmente o Flamengo, né? Mas o resto também. Criciúma 1, Palmeiras 2. O Criciúma começou um bom campeonato, né? Venceu o Vasco goleada fora de casa e tal. E o Palmeiras consegue uma vitória. O Palmeiras não tinha começado o campeonato bem. Consegue a vitória no final. Puta que pariu. Impressionante com esse time. Vence, independente do que aconteça. Na bacia Né? das almas. Apesar de no brasileiro não ter começado tão bem, já começa a se reerguer e mostrar que vai chegar. Agora está em sétimo ainda, 11 pontos, mas no início do campeonato, acho que o que importa mais é a pontuação do que necessariamente a colocação, porque apesar de estar em sétimo, ele está a 3 pontos do líder, então não muda muito. Sim, fica muito embolado aí esse início, né? Porque são poucos jogos aí, tem pouca discrepância entre pontuação e entre os jogos, mas foi buscar uns 40 e tanto gol do Lázaro lá de cabeça. Lázaro que já é segundo ou terceiro jogo que ele salva o Palmeiras aí no final, né? Ou com gols ou com assistência, tá fazendo uma ótima temporada aí na volta ao futebol brasileiro. E vitória gigantesca aí pro Palmeiras fora de casa. E o cara, pro Criciúma, acho que ele já esperava já perder ou no máximo conquistar um ponto aí, por mais que seja em casa, é um time que vai brigar lá embaixo contra o time que vai brigar lá em cima. Então, assim, acho que ficou aquém do jogo e do que a gente já esperava aí para esse jogo. Eu acho que pelo lado do Criciúma, assim, claro, uma derrota no final é muito doída, mas pensando em termos de tabela, é aproveitar esses 3 jogos que faltam, né, cara? Tá com 3 jogos a menos e 5 pontos, assim. Então, assim, nesse momento, ele tá onde a gente imagina que ele vai estar, assim, brigando para não cair. Verdade. Nesse momento, ele tá onde... Quais são? Um é Vitória, com certeza, tenho quase certeza. E o outro, eu acho que não sei se é Juventude, Atlético Goianiense, uma porra dessa. Não, Juventude já foi. É verdade, foi um primeiro jogo. Não, eu acho o seguinte, cara, se ele tivesse com 7 jogos nessa posição, era algo imaginável, algo ok. Com 4, acho que mostra que ele pode começar o campeonato melhor do que o esperado, sabe? Vai que ele, até se a gente fizer uma projeção assim leve, que ele consiga 2 pontos nesses jogos, ele já sobe um pouquinho na tabela, né? Já não começa tão mal, né? Sim. São Paulo, Zubeldia, Alegria, venceu o Cruzeiro por 2-0. É mais time, né? Já era esperada a vitória. Acho que é o jogo mais protocolar nesse sentido, assim. Era esperada a vitória do São Paulo. Acho que a derrota do Cruzeiro também era esperada, assim. Claro, o time sai de casa para tentar pelo menos um empate, é óbvio, né? Ninguém quer perder. Mas acho que já era esperada e é isso, né? O Cruzeiro até começou bem ali, mas com a expulsão ficou realmente muito complicado e, cara, trabalhaço do meu dia aí desde que chegou, né? Acho que o São Paulo joga bem, joga bola. E mais uma vez ele jogou e ganhou aí com a autoridade do Cruzeiro, mesmo que tenha um a mais. O São Paulo não tem nada a ver com isso e foi lá e fez o que tinha que fazer e ganhou seu jogo aí, conquistou seus 3 pontos, fez o dever de casa. Último jogo da rodada, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. O Fortaleza faz o dever de casa, né? Apesar de não ser tão dever de casa, porque o Atlético Paranaense é bom time, eu acho que a vitória é até mais positiva do que necessariamente o esperado, né? Mas vence, assim. Eu acho que essa questão dos jogos atrasados confunde muito a nossa cabeça, né? Mas, assim, Fortaleza volta a vencer depois de 4 empates seguidos, né? Como empata. Fala. Desculpa. E pelo lado do Atlético Paranaense, né? Apesar da derrota, acho que começa bem o campeonato, né? Não tem que se preocupar ainda. Traz uma visão meio distorcida, né? Os jogos atrasados, mas de qualquer forma a gente tá vendo aí, tipo, jogo a jogo que cada time tá fazendo e a tabela é só confirmação disso aí. E esse jogo eu não, confesso que eu não vi, tava vendo do São Paulo, mas excelente resultado aí pro Fortaleza que também consegue vencer dentro de casa.
E pro Atlético, eu acho que poderia ter empatado, mas também não tá ruim. O jogo fora de casa é difícil. Então, assim, acho que não esperava muito mais que, sei lá, vencer com autoridade, assim, acho que não esperava, não. Acho que o que mostra principalmente essa questão dos jogos atrasados é só tu ver a discrepância aqui, ó. 10-6, sabe? Quando Sim, os exatamente. jogos equilibrarem, vai ser difícil de ter essa discrepância. Não necessariamente por 4 pontos, tô falando em termos de proporção, né? Quase, tipo, Se meio que quase o dobro de pontos. o Não Grêmio vai e o acontecer. Juventude só 5, né? E o Criciúma com 4. Exato. Você vê que Exato, principalmente falta com 4. ponto aí para eles em disputa. Sim, sim. Vai equilibrando. Vamos ler então a classificação para fechar essa maravilhosa rodada, né? Para Lê a ficar partida, melhor. lê Oi? a partida do segundo, por favor. A partir do segundo? Acho que É. não vai ter como, sabe? Acho que eu vou ter que começar lendo pelo primeiro, né? Mas se o primeiro vai ficar até o final, não vai ficar lendo ele. Toda hora, né? É, O teu argumento é bom, mas como é a primeira vez, eu faço questão de ler. tá bom, mas E se até for de pro final. mostrar quem é o primeiro, né? O futebol é cíclico, mas o primeiro é. O primeiro aqui, ó, tô lendo. O primeiro é Cebolinha, o segundo é Pedro, o terceiro é Davi Luiz, o quarto Arrascaeta, o quinto Bruno Henrique e o sexto Gabigol, é isso? Acho que é isso. Não, brincadeiras à parte. Flamengo, líder do Não, campeonato, 14. primeiro é o Verrete, né, pra ser sincero. Primeiro mete. Brincadeiras à parte, Flamengo, líder do campeonato, 14 pontos, os jogos em dia. Bahia também em segundo com 14, Botafogo em terceiro com 13, São Paulo fecha o G4 também com 13. Atlético Paranaense, quinto lugar, 13 pontos, Bragantino vem com 12. Palmeiras, 11 pontos, Internacional, 2 jogos a menos, 10 pontos, boa campanha do Inter de início. Cruzeiro, nono lugar, 10 pontos, 1 jogo a menos. Atlético Mineiro, 10º lugar, fechando a primeira parte da tabela, 10 pontos, 1 jogo a menos também. Fortaleza também 10 pontos, também 1 jogo a menos. Grêmio com 2 jogos a menos, 6 pontos. Vasco, 6 pontos, 6 gols tomados do Flamengo. E o 13º lugar e o número de jogos ok, né? E como a gente sabe no mercado de trabalho, né, o 13º cai em dezembro. 14º lugar, Juventude, 6 pontos, 2 jogos a menos. Fluminense, 6 pontos, campanha bem ruim de início. Em 15º, Criciúma, 5 pontos, 3 jogos a menos. Corinthians, 5 pontos, abrindo a zona, nenhum jogo a menos. Atlético Goianiense, 4 pontos, 1 jogo a menos. Vitória, 1 ponto, 1 jogo a menos. E Cuiabá, 0 pontos, 0 gols marcados e 2 jogos a menos. O Vasco aí também, que se tivesse tomado mais um, ia ficar bonito, né? O pior saldo vindo num 7-1. Assim, ia ficar incrível, assim. Fugir um pouquinho mais aí, né? Porque falamos bastante aí do Vasco e Flamengo. Evidente que quando tiver um clássico ou algum jogo mais atrativo, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, rapaziada. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E fala aí como é que seu time foi na rodada. Zoou o Vasco aí nos comentários, que aconteceu hoje foi uma vergonha. E pode tirar esse sorrisinho do rosto aí que já tá me irritando também. Então é isso, rapaziada. Eu queria saber se vocês estão bem. Vocês estão bem? Eu não. É uma pergunta importante. Uma boa tarde a todos.